que você faria se você encontrasse o amor da sua vida, porém o amor da sua vida não preenchesse todos os requisitos que você tivesse na sua lista? Será que você ainda estaria disposto ou disposta a seguir ao lado dessa pessoa, ou será que você preferiria seguir em frente? Hoje nós vamos reagir ao vídeo da Rebeca, e a Rebeca ela tinha uma lista do que ela considerava como o homem ideal. Porém, quando o Guilherme chegou na vida dela, parece que a situação se alterou. Eu apanhei de um homem que abria a porta do carro, de um homem que pagou a conta no primeiro encontro, de um homem que não me deixava pegar uma sacola. E o amor da minha vida me deixou carregar algumas sacolas. Eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que é muito mais importante do que esses itens essenciais de comportamento. Depois que eu deixei de ser feminista, por N motivos, depois vocês podem conferir aqui no perfil, eu comecei a seguir muitas pessoas conservadoras, muitos casais conservadores. Não me entenda mal, não tô falando mal deles. É só porque eu comecei a escutar com muita frequência, comecei a acompanhar esse tipo de conteúdo que dizia sobre o relacionamento perfeito. Então, qual era o comportamento de um homem de valor? Qual era o comportamento de uma mulher de valor? Qual era a aparência de pessoas que mereciam a nossa atenção? Eu trouxe um pouco da minha bagagem familiar esse conceito de que um homem bom é aquele homem que demonstra os primeiros atos, a proteção, a provisão e todas as características que uma mulher sonha e deseja. Todas as características de um príncipe encantado ou de um homem cavalheiro. E tudo isso era muito relevante para mim. O problema é que, ao ouvir cada vez mais os conselhos desses gurus e suas esposas, ou dessas gurus, eu comecei a impregnar em mim o conceito de que se um homem não cumprisse todas as minhas expectativas de comportamento, ele não me amava. Se um homem não cumprisse o mínimo da minha lista de exigência, ele não era bom o suficiente para ter a minha presença. E aí eu conheci o Guilherme. E o Guilherme veio quebrando várias das minhas exigências. Mas ele era encantador. Ele olhava para mim com uma atenção que fazia eu me sentir muito especial, muito querida. Ele não agia como eu gostaria que ele agisse. Isso começou a gerar um barulho tão grande na minha mente que eu tinha certeza que se ele fizesse todas as outras coisas, mas não fizesse aquilo que eu identificava como amor, ele não me amava. Significava que ele não me amava. E o nosso relacionamento passou por muita coisa. E com ele eu posso dizer que foi 99% por causa de mim, justamente porque eu criava essa expectativa gigantesca de que ele tinha que cumprir. E que se não fosse dentro daquilo que do jeito que eu acreditava, não era o suficiente. Se não fosse exatamente o que eu queria, não era o suficiente. E ele sempre falava pra mim: você me pede isso, mas tem tantas outras coisas que eu faço por você. E às vezes eu pedia uma coisa tão superficial. Aí por que ele não fazia? Porque ele não tinha aprendido. Porque não fazia parte da rotina dele, não fazia parte da realidade dele, antes de mim, ter esses comportamentos que eu julgava serem ideais. Que eu tinha aprendido que eram mais importantes do que a fidelidade de um homem, do que a essência do homem, do que o jeito dele de amar. Eu queria ser amada do meu jeito. Eu queria ser amada dentro dos comportamentos que eu achava que eram melhores. Só que eu não considerava o que ele também achava que era melhor. Porque ele nunca exigiu de mim isso. Ele nunca exigiu que eu usasse vestido florido. Ele nunca exigiu que eu mantesse a casa um brinco todos os dias. Ele nunca disse que, se eu não se encaixasse nos padrões dele, eu não servia. Ele nunca falou que se eu não cumprisse o que ele achava que era ideal, ele ia me deixar ou ele ia... ou ele não ia me amar. Mas eu fiz isso com ele.
E eu me arrependo muito. Tudo porque um dia eu decidi começar a acreditar em tudo que eu via na internet. Eu sei que é ridículo, tá? Soa ridículo, eu sei que é ridículo. Mas eu comecei a acreditar que o estereótipo era mais importante do que a vida real. Que os comportamentos ideais eram mais importantes do que os comportamentos reais. E eu não queria que você passasse por isso. Hoje o Guilherme abre a porta do carro pra mim. Hoje ele paga infinitas coisas pra mim. Mas ele sofreu muito. Porque eu queria o homem perfeito dos meus sonhos. Mas ele nunca quis a mulher perfeita dos sonhos dele. Ele sempre me quis. Entender isso dói. Meu psicólogo me perguntou uma vez: por que você está com o Guilherme? Eu disse a primeira coisa. Ele disse: fale a primeira coisa que te vem à mente. Eu falei: eu estou com ele porque ele nunca me abandonou. Durante esse tempo que a gente ficou junto, pra quem não sabe, eu tenho transtorno de borderline. E durante esse tempo que a gente está junto, eu tive muitas crises. Ele nunca me repreendeu. Nunca me chamou atenção. Nunca me puniu. Ele nunca disse que eu era doente. Ele sempre entendeu. Ele é o homem mais maravilhoso que eu conheço. Então o que fica aqui é: pare de acreditar Pare de acreditar nos conselhos que te dão sobre como é o homem perfeito. Pare de desconsiderar ou pare de descartar um homem só porque ele não abriu a porta do carro pra você. Abre seu coração. Abre seu coração. Muito bom esse vídeo e agora a gente vai conversar a respeito de alguns pontos desse vídeo. Percebe o que ela falou? Que o homem que abria a porta do carro para ela, que o homem que pagou a conta no primeiro encontro, foi justamente o homem que bateu nela? O homem que não deixava ela carregar nenhuma sacola. Já, por outro lado, o Guilherme, que é o companheiro atual dela, deixou ela carregar algumas sacolas. Teve diversos comportamentos diferentes daquilo que ela considerava ideal. E o que é importante a gente observar diante disso? Que muitas pessoas, especialmente no início, vão querer mostrar a sua melhor versão. Vão fantasiar que são uma coisa que não são. E se a gente não estiver atento ou atenta para perceber o que existe nas entrelinhas, para perceber o que existe por trás de determinados comportamentos, se a gente não perceber que todos nós temos a nossa luz e a nossa sombra, a gente pode olhar para o outro, enxergar tudo isso e acabar criando uma fantasia diante disso, sem nem conhecer a pessoa direito. Só que com o passar do tempo, a gente pode perceber que algumas dessas pessoas que eram tão gentis, tão bondosas aparentemente, estavam apenas utilizando uma máscara. Às vezes com a intenção de nos manipular depois. Então, alguns comportamentos são indícios bons, são indícios positivos. Mas sem conhecer a pessoa direito, a gente não pode simplesmente acreditar que aquela pessoa é exatamente assim, da forma que a gente está vendo. Especialmente se estivermos apaixonados. Porque quando a gente está apaixonado por alguém, quando nos apaixonamos por alguém, a gente tende a ignorar diversos sinais e a focar apenas naquilo que é de positivo. Apenas naquilo que o outro demonstra de bom, segundo as nossas interpretações, segundo os nossos conceitos. É só você parar para pensar, assim como você, quando está apaixonado ou apaixonada, quer mostrar sua melhor versão para o outro muitas vezes vai fazer o mesmo. E por isso que o período da paixão nem sempre é um momento onde você vai conhecer o outro como ele é. Porque muitas vezes ele está usando diversas máscaras e nem sempre é por uma maldade. Sobre essa questão de comportamentos de um homem de valor, de uma mulher de valor,
é muito comum que dentro da área de relacionamentos amorosos se utilize esse termo de homem de valor, de mulher de valor, e se determinem determinados comportamentos, tanto para a mulher quanto para o homem. E, particularmente, eu considero que muitos desses comportamentos são válidos. Mas eu penso também que é como ela trouxe. Às vezes, uma pessoa vai ter todos esses comportamentos na aparência. Porém, isso é apenas uma máscara. Não é quem a pessoa é de fato. Então, muitas pessoas podem aparentar ser esse homem e essa mulher de valor, de acordo com o que a gente costuma ver na internet, mas no dia a dia, na convivência, não se mostrar dessa forma. Então, do que adiantaria cumprir todas as nossas exigências, seguir o checklist, se essa pessoa de fato não é dessa forma, é apenas uma máscara que ela está utilizando? Porque também, se a gente parar para pensar, geralmente um casal teve o quê? Criações diferentes, vivências diferentes. Então, a expectativa que um vai ter sobre o comportamento do outro, às vezes é diferente da expectativa que esse tem. Às vezes você está esperando X, Y e Z da pessoa. E a pessoa já está esperando uma coisa oposta ao que você está esperando. E por isso que dentro de um relacionamento é tão importante o diálogo, a conversa, os ajustes, os acordos. Porque um relacionamento, ele sobrevive quando os valores inegociáveis de vocês são parecidos, semelhantes. Quando vocês dois estão dispostos a fazer dar certo, a sentar, conversar e ajustar. Quando os dois estão dispostos a se adaptar. Agora, quando uma das pessoas tem uma lista enorme de exigências que o outro deve cumprir, como esse relacionamento pode funcionar? Nesse caso específico, após um tempo, a moça ela foi tendo diversas percepções. E a partir disso, houve uma transformação dentro do relacionamento. Mas será que se ela continuasse com essa mesma lista de exigência, não se sentindo amada pelo outro, porque o outro não cumpria essa lista, não tinha esses comportamentos que ela considerava ideal, será que o relacionamento ainda teria ido adiante? E quantas pessoas hoje estariam dispostas a fazer o que o companheiro dela fez? De permanecer, de persistir. Porque muitas pessoas hoje desistem facilmente dos relacionamentos. Que bom que na história deles, o Guilherme teve a paciência para desenvolver esse relacionamento. E que bom que ela percebeu a tempo a parcela dela de responsabilidade. E percebeu que muito da discórdia que existia dentro do relacionamento era de responsabilidade dela. Justamente por causa dessa rigidez, dessa lista. E quantos de nós podemos ter a nossa lista? E quando alguém chega, se a pessoa sai um item fora daquilo que a gente considera como ideal, a gente acha que não é essa pessoa. Quando na verdade sequer existe a pessoa certa para você. O que existe é a pessoa que vai estar disposta a construir a vida ao seu lado. E não a pessoa certa, mas a pessoa que está disposta. A pessoa que vai se adaptar ao relacionamento também. A pessoa que vai enxergar a parcela dela de responsabilidade. A pessoa que não vai querer desistir nos primeiros desafios. Teve uma parte que ela falou o seguinte, que ela começou a ouvir cada vez mais conselhos sobre o relacionamento perfeito. E a verdade é que não existe um relacionamento perfeito. Tem coisas que vai funcionar para um casal e não vai funcionar para o outro, porque vai depender do que é importante para o casal. Às vezes, o que para um casal tem significado, para outro é indiferente. É bom a gente olhar para fora e ver as referências que existem, porque às vezes quando a gente olha as referências, a gente vê, não, isso aqui faz mais sentido para mim do que isso aqui eu não acho tão legal. E aí, se a gente tem autoconhecimento, a gente vai percebendo o que é pra gente e o que não é. Mas quantas vezes também pode acontecer da gente entrar de cabeça, por exemplo, como foi o caso dela, de acompanhar muitos casais que tinham isso do relacionamento perfeito, do que é ideal, da forma exata de como um homem ou de como a mulher deve agir. E a partir disso, a gente acabar prejudicando o relacionamento que a gente pode estar. A partir disso, a gente tem uma exigência tão grande com relação ao outro que a gente nunca vai se permitir viver um relacionamento. Porque a gente não vai encontrar ninguém que vai cumprir todas as nossas exigências.
Da mesma forma que a gente não vai cumprir todas as exigências da outra pessoa. Só que se a gente entra num relacionamento achando que o outro tá ali para suprir todas as nossas necessidades, para cumprir a nossa lista, a gente nunca vai estar se relacionando com o outro. A gente sempre vai estar em busca de um ideal, de como a gente acha que a outra pessoa deveria ser. Só que, será que essa outra pessoa deveria ser exatamente da forma que eu acredito? E por quê? Isso não quer dizer que a gente não deve ter os nossos valores inegociáveis e não negociar isso. Porque, de fato, não tem como negociar o que é inegociável. Mas, quantas vezes dentro dos relacionamentos, não é questão de valor inegociável. É questão de coisas que são importantes, mas que a pessoa, no fundo, ela sabe, às vezes, que não vai fazer total diferença. Que aquilo é algo que ela consegue relevar, que ela consegue se adaptar. Então, é muito comum a gente ver dentro dos relacionamentos, uma pessoa olha para outra e diz: nossa, mas você é assim, você precisa trabalhar nisso, porque você é isso, você é aquilo. E esquece de olhar a própria parcela de responsabilidade. Vou te dar um exemplo. Se você observar, geralmente, um relacionamento onde a mulher ela é submissa demais, geralmente ela está ao lado de um homem mais agressivo, de um homem mais rígido, de um homem mais fechado. Por quê? Porque eles acabam se complementando. De uma forma disfuncional, mas se complementam. Porque às vezes aqui está faltando um pouco mais de postura dessa mulher. E aqui às vezes está faltando que esse homem ele se abra um pouco mais. Que ele se permita olhar um pouco para as próprias emoções. E não é que as pessoas sejam culpadas disso. Muitas vezes elas estão inconscientes. Porque às vezes essa pessoa mais fechada, mais rígida, ela foi uma pessoa que na infância não teve espaço para expressar as próprias emoções. Não teve espaço para ser quem era. Veio de um lar muito rígido, de um ambiente às vezes onde existia muita agressividade. E igualmente essa também. Essa pessoa mais submissa pode ter vindo de um lar também agressivo. E ao invés de se tornar uma pessoa agressiva, como é esse caso, que veio de um lar agressivo também se tornou uma pessoa mais agressiva, mais fria, mais rígida, ela se torna o oposto. Ela vai para outra polaridade. Ao invés de ir para a agressividade, ela vai para a submissão total. E não vai para o equilíbrio. Ela vai para a submissão. Então, muito do nosso comportamento hoje, principalmente quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não está buscando se trabalhar, é reflexo da nossa infância. É reflexo da forma como a gente se sentia com relação aos nossos pais, do que a gente vivenciou no nosso entorno, como foi a nossa criação. Se a gente tinha espaço para expressar quem a gente era, ou se a gente sempre tinha que fingir que era outra coisa. Se a gente se sentia amado, se a gente se sentia visto. Então, se as pessoas entram num relacionamento amoroso achando que vai ser perfeito, porque muitas vezes durante a paixão é isso que as pessoas acham, que, nossa, agora eu encontrei a pessoa certa, agora vai ser tudo perfeito. Não! Vai ter os seus desafios também. Vocês vão ter os pontos onde vocês vão discordar e por isso que vocês vão precisar sentar e conversar e chegar num acordo. E se não tiverem conseguindo chegar em um ponto em comum sozinhos e quiserem permanecer no relacionamento, buscar uma ajuda profissional, de repente uma terapia de casal ou de repente ambos fazerem terapias de forma separada. Para se trabalharem, para se conhecerem. Porque tem diversos relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Se as pessoas estivessem realmente dispostas. Se de fato as pessoas estivessem disponíveis para amar, sem tantas exigências de como o outro deve ser. Sem ter uma lista enorme que a outra pessoa deve cumprir para ser amada. Mas nunca acredite nisso. Não existem relacionamentos perfeitos. Existem relacionamentos onde as pessoas estão dispostas e fazem dar certo. Onde as pessoas buscam sempre estar se alinhando, se ajustando, se trabalhando. Onde cada vez mais a tendência, se vocês estiverem se trabalhando, é que existam menos conflitos, que vocês consigam resolver os desafios com mais facilidade. Mas os desafios eles não vão deixar de existir. Mas conforme vocês se trabalham, buscam se conhecer, buscam conhecer o outro sem julgamentos,
sem tentar controlar o outro, mais fácil vai ficando. Quando você compreende que não vai existir ninguém que vai cumprir toda a sua lista, isso vai mudar tudo. É muito fácil hoje a gente olhar para as redes sociais, a gente vê o Instagram e a gente vê vidas perfeitas, relacionamentos perfeitos, mas não podemos esquecer que aquilo são apenas recortes da realidade do outro. Não é como o relacionamento é 24 horas por dia. Então, quantas pessoas olham para o relacionamento do outro? Poxa, o marido de fulano, a esposa de fulano fez isso e aquilo, e o meu marido, a minha esposa não faz. O meu companheiro ou a minha companheira não faz isso. Só que você sabe como é o dia a dia daquele casal? Ou você sabe já o tanto de coisas que aquele casal teve que superar para hoje viver dessa forma? Então, não fica comparando o seu relacionamento com o relacionamento de outras pessoas, porque cada relacionamento é único. Por mais que a gente encontre padrões, cada relacionamento é único. Então é preciso compreender o seu relacionamento. Então, se você olhar e fizer comparações com o relacionamento de outras pessoas que têm outras vivências, que têm outras histórias, que passaram talvez por traumas diferentes, e querer encaixar exatamente na sua história, exatamente no seu relacionamento, muitas vezes você pode se frustrar. E um detalhe muito importante sobre isso: às vezes o conselho que vai servir para uma pessoa sobre relacionamento não vai servir para outra. Tem conselhos que são mais gerais, que servem para todo mundo, mas tem conselhos que são mais específicos. Por exemplo, uma pessoa que tolera demais dentro do relacionamento, que aceita desrespeito, que aceita ser humilhado ou humilhada, é um conselho diferente de uma pessoa que já nos primeiros desafios já quer logo ir embora, já quer encerrar o relacionamento. Às vezes o conselho de colocar limites, de estabelecer limites, vai ser muito mais válido para essa pessoa nesse momento X. E para essa pessoa que já tem a tendência de chutar o balde e sair fora do relacionamento, talvez o conselho aqui já é um pouco mais diferente. Talvez o conselho aqui é para a pessoa parar e refletir um pouco sobre as próprias emoções também. Buscar sentar e conversar com a outra pessoa. Procurar entender a outra pessoa sem tantos filtros daquilo de como a pessoa deveria ser, de como a pessoa deveria se comportar, do que eu acho que é o ideal ou o que é o certo. Deixa eu entender a outra pessoa também. Deixa eu entender o que faz sentido para a outra pessoa também e ver se a gente tem como ajustar isso, encontrar um meio termo que seja bom para as duas pessoas. Ela trouxe uma questão que eu achei muito importante a gente pontuar aqui, que foi o seguinte: eu trouxe um pouco da minha bagagem familiar. Esse conceito de que um homem bom é aquele homem que demonstra os primeiros atos, a proteção, a provisão. Todas as características que uma mulher deseja, todas as características de um príncipe encantado ou de um homem cavalheiro. E tudo isso era muito relevante para mim. O problema é que, ao ouvir esses conselhos cada vez mais, eu ia impregnando isso em mim. O conceito de que, se um homem não cumprisse todas as minhas expectativas de comportamento, ele não me amava. Se um homem não cumprisse o mínimo da minha lista de exigência, ele não era bom o suficiente para ter a minha presença. Eu quero falar sobre essa questão da bagagem que ela falou, que trouxe um pouco disso da família dela, né? De como um homem deveria se comportar, de como um homem deveria ser exatamente. E aí o que acontece? É muito comum isso dentro dos relacionamentos. Por quê? Porque muitas vezes foi o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu sobre relacionamentos? O que a gente acredita a respeito dos relacionamentos? O que a gente vivenciou na nossa casa? O que a gente observava? Como os nossos pais se tratavam? O que eles acreditavam a respeito de relacionamentos? O que eles acreditavam a respeito do comportamento dos homens, do comportamento das mulheres? Porque é justamente isso, muitas vezes, que a gente vai buscar no outro, que a gente vai esperar dos relacionamentos. Só que para pensar, você vivenciou isso, você acredita que isso aqui é o ideal. E a outra pessoa vivenciou outra coisa, acredita que o ideal é outra coisa diferente. E aí, quando se encontram, num primeiro momento, pode ficar tudo bem, porque pode existir a paixão e muitas coisas vocês podem relevar. Mas e depois? E com a convivência? E com o passar do tempo?
essas questões elas começam a aparecer. E aí, às vezes, o que é ideal para você, o que é certo para você, não é o que é certo para outra pessoa, porque a pessoa veio de outras experiências. E mesmo que tivessem vindos da mesma experiência, cada um pode ter absorvido a situação de uma maneira diferente. Então, a mesma experiência que acontece com um não necessariamente vai despertar os mesmos tipos de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que é assaltada dentro do ônibus. Às vezes essa pessoa nunca mais vai querer andar de ônibus. Às vezes a outra pessoa ela vai ficar traumatizada por um tempo, mas ela vai conseguir andar de ônibus. Às vezes uma outra pessoa pode adquirir o comportamento de andar com 2 celulares dentro do ônibus. E cada pessoa pode reagir de uma forma diferente à mesma situação. Pode interpretar essa mesma situação de maneira diferente. Então, para pensar na criação. Por mais que as pessoas tivessem tido experiências parecidas, em muitas coisas elas podem se compreender sim, mas em muitas coisas também cada uma vai ter absorvido e interpretado aquilo de uma maneira diferente. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a maioria das pessoas não vieram de lares funcionais. Vieram de lares disfuncionais, onde presenciaram brigas, traições, discussões por causa de dinheiro. E aí levam isso para o relacionamento. Quantos casais hoje brigam por causa de questões financeiras? Muitos. E muitos já vivenciaram isso desde a infância. E por não terem conhecimento suficiente, por não se conhecerem também, por não conhecerem o outro, acabam brigando, discutindo, em vez de buscarem uma solução. Então, também tem uma questão importante que é o seguinte: muitas vezes a gente vai levar para os relacionamentos aquilo que a gente vivenciou na infância e muitas vezes isso é disfuncional. Então a gente está fazendo o quê? A gente está carregando um peso do nosso sistema familiar e a gente leva adiante na nossa história. Então muitas vezes, por exemplo, a sua avó não pôde confiar no marido dela. Ela apanhava, era agredida. A sua mãe também não pôde confiar. Ela passou por traições. E aí você, muitas vezes, já vai para o mundo com essa bagagem de que você também não pode confiar. Porque olha só, minha avó era agredida, minha mãe foi traída. Então, por mais que conscientemente a pessoa queira, ela busque um bom relacionamento, no fundo ela não acredita nisso. No inconsciente dela não é isso que está registrado. E a gente só vai mudando esse registro conforme a gente vai se conhecendo, conforme a gente vai se trabalhando, conforme a gente vai percebendo os nossos gatilhos, conforme a gente vai percebendo os nossos padrões e vai quebrando esses padrões, vai tomando atitudes diferentes. Porque é muito comum a gente observar que a pessoa ela sai de um relacionamento, aí ela entra em outro relacionamento achando que vai ser diferente. Só que aí o relacionamento ele acaba, com o passar do tempo, tendo a mesma dinâmica do relacionamento anterior. Por quê? Porque a pessoa está vivenciando um padrão. E enquanto esse padrão não for quebrado, a pessoa ela vai continuar vivenciando a mesma dor. Ela vai, mesmo sem perceber, ignorando as boas opções e focando justamente naquela opção que vai reforçar o trauma que ela já tem. Que vai reforçar as crenças que ela já tem. A respeito de relacionamento, a respeito dos homens, a respeito das mulheres. Então, dentro dos relacionamentos é extremamente importante o autoconhecimento e a percepção de: será que eu estou repetindo um padrão familiar? Será que eu estou repetindo a mesma história da minha mãe? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo react da Kéfera, onde ela falava que, assim como a mãe dela, parecia que ela também tinha dedo podre. Era algo nesse sentido, para relacionamentos amorosos. Só que, na verdade, não é que a pessoa tem um dedo podre. Às vezes a pessoa só está repetindo um padrão. Às vezes a pessoa está tão identificada com a história da mãe, com a história do pai, com a história do sistema familiar, que a pessoa não consegue sair daquele meio sem uma ajuda, sem buscar por autoconhecimento. E a pessoa só vai repetindo e sempre achando que ela não tem sorte no amor, que ela é azarada, que ela tem dedo podre. Ou que as pessoas que estão erradas. Ela faz tudo certinho, mas é a outra pessoa que está errada. É a outra pessoa que não as compreende. Só que
às vezes é ela própria que não a compreende, que não está olhando para ela, que não está entendendo as feridas que ela tem e está se direcionando justamente para as pessoas que vão reforçar mais ainda os traumas que ela já tem. E muitas vezes o que é que a gente faz mesmo sem perceber? A gente busca aquilo que é familiar. Então, às vezes a gente também se apaixona por alguém porque é familiar. É o que está registrado no nosso inconsciente, foi o que a gente vivenciou lá atrás. Então, é muito comum, por exemplo, mulheres que tiveram pais distantes emocionalmente ou pais agressivos se envolverem com homens assim também. Ou às vezes ir para o lado dela se tornar essa pessoa mais agressiva, mais rígida, mais mandona, mais controladora e se envolver com um homem muito passivo, com um homem sem atitude. Porque geralmente acontecem essas duas situações. Ou a pessoa, ela se submete quando ela veio de um ambiente assim, muito agressivo, ou ela se torna justamente o agressor ou a agressora. Então percebe? Se a gente não buscar por autoconhecimento, se a gente não buscar se trabalhar, é muito desafiador viver um relacionamento ao lado de alguém. Porque a gente sempre quer ser compreendido, sempre quer ser aceito, sempre quer ser acolhido, mas às vezes a gente não quer fazer pelo outro. A gente não quer ser julgado, mas às vezes a gente julga a outra pessoa. Ela também falou sobre essa questão de características que todas as mulheres desejam, a característica de um príncipe encantado ou de um homem cavalheiro. Só que por mais que a gente não perceba, algumas dessas características elas são idealizadas e não são reais. E muito do que influencia em tudo isso são as novelas, são os filmes. Mesmo sem perceber, tudo aquilo que a gente permite entrar na nossa consciência, a gente fica entrando em contato com aquilo, vai influenciar no que a gente pensa a respeito dos relacionamentos. Fica registrado aquilo. Então, observe os filmes de romance hoje como são. Eles traduzem a realidade? Não. Mas muitas vezes isso é o que é esperado. Quantas mulheres hoje, por exemplo, esperam se relacionar com um homem mais sensível emocionalmente? Com um homem praticamente como se fosse uma mulher, só que em um corpo de um homem. E muito disso é idealização, porque os homens e as mulheres são diferentes e eles se complementam nessa diferença. Só que se a gente quer namorar um homem, mas com características extremamente femininas, muitas vezes o homem que tem essas características muito femininas, ele está com a energia feminina elevada. E para existir uma complementariedade, você vai precisar estar com a energia masculina elevada. Só que muitas vezes, quando a mulher está com essa energia masculina muito elevada, ela se sente sobrecarregada. Ela se sente basicamente o homem da relação. Ela sente muitas vezes que tem um filho para cuidar. Se você observar, você vai perceber isso em alguns casais. Tem mulheres que elas vão lá, elas resolvem, elas dão conta de tudo. Só que justamente essas mulheres, elas costumam se envolver com um homem que não dá conta de muitas coisas. Com um homem muito passivo, com um homem muito submisso, com um homem bonzinho demais. Uma coisa é ser bom, outra coisa é ser bonzinho, porque o que é o bonzinho? O bonzinho é aquele homem que quer agradar todo mundo, ou a mulher boazinha é a mulher que quer agradar todo mundo, que quer ser bem visto pelas pessoas. Então essa mulher rígida demais, controladora demais, muitas vezes se envolve com esse homem passivo demais. E aí ela se sente extremamente sobrecarregada. Isso é uma dinâmica disfuncional. Porque é muito mais confortável o homem estar com a sua energia masculina mais elevada e a mulher com a sua energia feminina. A mulher ela vai se sentir confortável, na maioria das vezes, estando na sua energia mais feminina e o homem na sua energia mais masculina. E essa energia masculina e feminina, tanto o homem quanto a mulher têm as duas energias dentro de si. A questão é que existem momentos e momentos para se utilizar essa energia. Por exemplo, às vezes a mulher está num ambiente de trabalho como um canteiro de obras. E aí ela trabalha na construção civil, ela precisa ter um pulso um pouco mais firme, ela não vai poder exalar demais a energia feminina dela, porque aquele ambiente exige que ela coloque mais a energia masculina dela em ação.
Tem momentos, por exemplo, que o homem vai precisar trazer mais a energia feminina dele. Quando ele tem filhos, por exemplo. O cuidado com um filho bebê recém-nascido vai exigir um pouco dele mais essa energia mais feminina, do cuidado, do zelo, da delicadeza em um certo nível. E em outros momentos vai ser exigido a energia mais masculina. E tá tudo bem. Recentemente eu vi até alguns vídeos falando sobre que algumas mulheres querem um homem mais afeminado, que estão preferindo homens mais afeminados. E a verdade é que muitas vezes isso não é uma realidade. Às vezes as mulheres estão buscando esse homem mais afeminado porque elas têm medo dos homens. Têm medo da agressividade que alguns homens podem ter. Estão tão contaminadas porque só estão ouvindo notícias negativas a respeito dos homens, porque tem uma visão de que os homens são agressivos, que os homens machucam, e aí acabam acreditando que não existem homens gentis, cavalheiros, educados, protetores, enxergam os homens como se fossem violentos. Por outro lado, tem homens que olham para as mulheres e enxergam, nossa, as mulheres são todas interesseiras. Não tem uma mulher que preste hoje, que se valorize. Mas aí é que tá, em que ambiente você está inserido para estar se conectando com essas pessoas e quais são as suas crenças? Porque, por exemplo, se eu passar o dia inteiro assistindo um jornal, eu vou ter uma determinada visão de mundo. Agora, se isso não faz parte da minha realidade, se eu busco por conteúdo de autoconhecimento, despertar da espiritualidade, se eu busco me conectar com pessoas que também estão buscando isso, essa vai ser a minha realidade. Agora, se eu faço parte de um grupo onde as mulheres só ficam falando mal de homem, só ficam trazendo notícias negativas, essa vai ser a minha realidade. Se os homens ficam imersos em grupos de homens que só falam mal de mulheres, ai porque mulher é isso, ai porque mulher é aquilo, nossa, tem que ter cuidado, nossa, é assim. Então aquela vai ser a realidade daquele homem. Ele vai se conectar justamente com esse tipo de mulher que vai comprovar aquilo que ele acredita sobre as mulheres. Enquanto isso, existem diversas outras mulheres que são diferentes daquilo que ele acredita. Mas ele vai justamente se conectar com aquela mulher que vai reforçar aquilo que ele acredita. Da mesma forma, a mulher. Se ela tem uma visão muito negativa a respeito dos homens, geralmente ela vai se conectar justamente com isso também. Existem exceções, mas via de regra é isso que acontece. A gente vai se conectar com pessoas que vão reforçar os nossos traumas, com pessoas que vão ser gatilhos para as feridas internas que a gente ainda não trabalhou. Se a gente tem uma ferida, por exemplo, da rejeição, a gente vai se conectar muitas vezes com alguém que vai nos rejeitar. Alguém que até pode estar num relacionamento com a gente, mas muitas vezes a gente vai se sentir rejeitado pela pessoa. Porque essa é a ferida que a gente tem. Da mesma forma, a pessoa que tem a ferida do abandono, a pessoa, por exemplo, que se sentiu na infância injustiçado, humilhado, e aí cresce, vai para os relacionamentos e vivencia tudo isso. Relacionamento de amizade, relacionamento amoroso. E enquanto a pessoa não olhar para dentro, não se trabalhar, não aceitar que as coisas foram como foram e ver o que ela pode fazer diante disso, ela vai continuar muitas vezes sofrendo. Então, sobre essa questão de esperar uma princesa, um príncipe encantado, cuidado com o que você anda vendo a respeito de relacionamentos, cuidado com o que você acredita a respeito de relacionamentos. Porque senão você vai se frustrar muito, se você esperar também demais das outras pessoas. Se você tiver expectativas muito altas com relação a outra pessoa. E tá tudo bem, em algum nível todos nós vamos ter expectativas, mas cuidado para não permitir que essa quebra de expectativa te faça ficar pulando de relacionamento em relacionamento. Ela falou, também sobre essa questão de que quanto mais ela ouvia esses conselhos, mais isso ia se tornando mais firme nela, mais forte. E é exatamente isso que acontece. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o tipo de conteúdo que a gente consome e com o que a gente permite estar entrando em contato, porque tudo isso vai nos influenciar. Às vezes a gente acha que é uma besteira, que é uma bobagem. Ah, não, é só mais um vídeo aqui que eu tô vendo. E aí todos os dias a gente vê vídeos falando sempre aquela mesma coisa. E se for algo positivo, ótimo. Mas ainda assim, a gente tem que ter a clareza de pensar, raciocinar e compreender também o nosso contexto.
Vê de que forma aquilo se encaixa. Vê de que forma eu posso fazer aquilo que foi falado no vídeo, por exemplo. E é muito interessante também quando ela falou, né, que se ele não cumprisse aquelas características de comportamento, as exigências dela, significava que ele não amava ela. E quantas pessoas se enganam por isso? Ah, se a pessoa não me dá flores, é porque não me ama. É importante que o outro te dê flores se isso é importante para você? É. Mas isso tem que ser sentado e conversado, e não quer dizer que o outro vai fazer isso sempre. Mas quer dizer que o outro, ele vai fazer isso também, porque ele sabe que é bom para você e isso não vai ferir nenhum valor inegociável dele. Mas você percebe que não é porque o outro não faz exatamente aquilo que você acha que ele deveria fazer, que ele não te ama? Isso não significa que a pessoa não te ama. Só porque ela não faz exatamente aquilo que você acha que ela deveria fazer. Só porque ela não está demonstrando amor da forma com a qual você se sente amado ou amada. Mas isso não quer dizer que a pessoa não deve se esforçar também para demonstrar amor da forma como você se sente amado ou amada. Tanto é importante você demonstrar da forma que a pessoa se sente amada ou amada, quanto a pessoa fazer isso por você. Porque quando a gente gosta da outra pessoa, quando a gente quer manter um relacionamento, a gente vai se esforçar e vai se dedicar para que o outro se sinta amado também. E não apenas para que a gente demonstre do jeito que a gente se sente mais confortável, que para a gente é mais leve, mas do jeito que para o outro também é importante, também tem significado. Ela falou que conheceu o Guilherme, o companheiro dela, e ele já foi quebrando várias das exigências que ela tinha. Só que, segundo ela, ele era encantador, ele fazia ela se sentir muito especial, muito querida, mas ele não agia da maneira como ela considerava que ele deveria agir. E isso acabou gerando uma confusão. Porque o que ela pensava e o que ela falava que queria era diferente do que ela estava vivenciando. E muitas vezes a gente pode falar que quer uma coisa, só que na verdade não é aquela coisa que a gente está precisando, a gente está precisando de uma outra coisa diferente. E muitas vezes a gente também pode falar que quer uma coisa e conscientemente a gente pode querer isso, mas inconscientemente não é isso que a gente quer. Por exemplo, homens mais femininos, que têm a energia feminina mais elevada, eles podem querer uma mulher mais feminina, uma mulher para proteger, para cuidar. Porém, no inconsciente deles, eles podem estar buscando uma mãe. Então, eles vão se relacionar com quem? Com aquela mulher que resolve tudo, com aquela mulher que dá conta de tudo, com aquela mulher que vai dizer, não, fulano, não faz isso não, faz assim, que vai dar ordens, que vai dizer o que ele tem que fazer. Então, isso gera um conflito. Então, às vezes, ele nem entende porque a relação não está dando certo, ela também não entende. Só que ela está numa energia muito masculina, que não é tão confortável para ela, devido àquilo que eu já falei, questões da infância, outros relacionamentos que ela pode ter passado. E ele também com esses comportamentos devido à infância e outros relacionamentos. E aí, se tem conflitos, porque está disfuncional, e aí não se entende porque não dá certo. E aparentemente essa mulher muito rígida, muito controladora, ela pode ser extremamente feminina. E aí conscientemente, né, ele tá lá com uma pessoa feminina. Só que na energia, no comportamento, ela é extremamente masculina. Então assim, nem sempre o que a gente diz que quer conscientemente é o que a gente quer. E nem sempre o que a gente diz que quer é o que a gente precisa. Às vezes tem pessoas que fazem testes, às vezes até de forma inconsciente, para ver se o outro muda, se o outro vai agir diferente. E às vezes o que fez a pessoa se encantar na outra pessoa foi exatamente aquela característica que ela está pedindo para o outro transformar. E quando o outro transforma, muda aquela característica, a pessoa perde o interesse. Isso é uma das situações que podem acontecer. Então, nem sempre aquilo que a pessoa quer, que tem uma mudança, ela de fato quer. Teve uma coisa que ela falou que foi o seguinte: ele não agia como eu gostaria que ele agisse. Eu tinha certeza que se ele fizesse todas as outras coisas, mas não fizesse aquilo que eu identificava como amor, ele não me amava. Significava que ele não me amava. Ou seja, ele não agia conforme aquilo que ela queria, aquilo que ela acreditava que era o certo, mas ainda assim, muitas vezes ela se sentia especial para ele. Como ela mesma falou agora há pouco.
Porém, isso foi gerando um conflito, por quê? Poxa, mas é isso que a pessoa faz quando a pessoa gosta, é dessa forma que a pessoa se comporta. E ele não se comporta dessa forma. Então é normal que isso gere um conflito. E aí entra a questão do que às vezes a gente coloca na nossa cabeça uma determinada coisa, a gente se enrijece naquilo e a gente acha que amor é aquilo. Que se não for exatamente dessa forma, não é amor. E isso pode destruir muitos relacionamentos, uma rigidez. Então é como eu disse, mas reforçando, a gente tem que ter os nossos valores inegociáveis, a gente tem que saber quais são os nossos limites, mas a gente tem que saber também aquilo que a gente consegue abrir mão, aquilo que a gente pode com o tempo ir adaptando, ambos buscando melhorias para o relacionamento. Outra parte que ela falou foi o seguinte: o nosso relacionamento passou por muitas coisas e muitas dessas coisas por causa da minha responsabilidade. E aí ela comenta que ela tinha grandes expectativas de que ele tinha que cumprir do jeito que ela acreditava, senão não era o suficiente. Eu achei extremamente importante essa parte. Por quê? Porque ela reconheceu a parcela dela de responsabilidade. Quantas pessoas estão dentro de relacionamentos e não percebem a própria parcela de responsabilidade? Olham apenas para o outro, para o que o outro precisa fazer, o que o outro tem que mudar, o que o outro tem que trabalhar. E esquecem de olhar para si, de olhar para a própria responsabilidade que tem. Então isso é extremamente importante dentro dos relacionamentos. Deixa eu olhar a minha parcela também. Deixa eu olhar de que forma eu estou influenciando para o relacionamento não dar certo. Deixa eu ver o que eu posso fazer também para que o relacionamento se torne melhor para ambos e não só para mim. Afinal de contas, quando a gente decide estar dentro de um relacionamento, não é mais só sobre a gente, sobre o que é importante só para a gente. O outro também agora ele tem importância também tem espaço. Também tem a opinião dele, também tem aquilo que vai fazer bem para ele. Muitas vezes o outro ele vai quebrar as nossas expectativas e tá tudo bem, porque isso faz parte do se relacionar. E se a gente não tiver a maturidade de entender que o outro não veio para suprir todas as nossas necessidades, vamos viver frustrados dentro dos relacionamentos. E isso não serve apenas para relacionamento amoroso, serve para relacionamento de amizades também. Teve uma parte que ela falou o seguinte: por que ele não fazia? Porque não tinha aprendido. Porque não fazia parte da rotina dele e da realidade dele antes de mim ter esses comportamentos que eu julgava que seriam ideais. Então percebe? Muitas vezes é como eu disse, o outro não tem essa mesma expectativa, não tem essa mesma visão sobre como o relacionamento deve ser, ou sobre como ele deve se comportar, sobre como a outra pessoa deve se comportar. Ela tinha expectativas X, mas as expectativas dele eram diferentes das expectativas que ela tinha. E aí ela esperava que ele se comportasse de uma determinada forma e ele se comportava de outra forma. Só que o que foi que ela disse? Ele não estava acostumado. Então, por exemplo, se para ele não via como nada demais abrir a porta do carro, por que ele faria isso? Se para ele isso era algo irrelevante. Só que a partir do momento que ele compreendeu que isso era importante para ele começou a fazer também. Então, relacionamento é isso. Ajustes, adaptações. Então, às vezes, a gente nem vai entender porque aquilo é importante, abrir a porta do carro, mas para a pessoa é. Então, a gente vai lá e faz. Às vezes, a gente não vai entender porque é importante para aquela pessoa que a gente tenha determinados comportamentos dentro das redes sociais. Mas a gente faz porque a gente quer o bem do relacionamento, porque aquilo não vai estar batendo de frente com um valor inegociável da gente. Se for algo que vai bater com um valor inegociável da pessoa, aí vai ter que sentar, conversar, ver se existe um meio termo que é bom para os dois. Então, às vezes, alguns comportamentos para a pessoa X, dar flores, abrir a porta do carro, podem não ter o mesmo significado que tem para a pessoa Y. Para a pessoa X, isso aqui pode não significar nada e para essa pode significar tudo. E por isso é importante o diálogo e a conversa. Porque você vai compreender que às vezes para o outro aquilo não tem o menor significado. Só que para essa pessoa tem. E a partir do momento que você quer estar ao lado dessa pessoa e isso tem um significado muito grande para essa pessoa, tem coisas que você começa a se adaptar para que fique bom para as duas pessoas. Porque abrir a porta do carro para uma das pessoas pode não ter o menor significado, pode não representar nada.
Mas se para outra tem, se tem importância, essa pessoa ela começa a fazer isso. Porque para ela é indiferente, mas ela entendeu que para essa pessoa é importante. Agora, se a pessoa diz, isso para mim não tem importância, não tem significado, eu não vou fazer isso, não vejo motivo para fazer isso, então fica desafiador. Porque se é algo que para você não tem importância, mas você sabe que tem para outra pessoa, por que não fazer? Ela também comentou sobre o jeito dele de amar e sobre o jeito que ela queria ser amada. E ela fala que ela acabava não considerando o que ele também considerava que seria o melhor. E aqui a gente pode trazer a questão das 5 linguagens do amor. Às vezes essa pessoa daqui vai se sentir amada com toque físico. E você aqui vai se sentir amado com presentes. E aí você presenteia muito essa pessoa. Porém, essa pessoa está precisando de toque físico. Está precisando de proximidade física com você. E aí você só entrega presente e não é tão próximo fisicamente dessa pessoa. E ela não se sente amada. E aí você está entregando o seu máximo, está dando muito amor, mas ela não está se sentindo amada. E aí você aqui esperando receber presentes, mas está recebendo cafuné, está recebendo abraços, está recebendo toques sutis, está recebendo amor através do toque físico. Só que talvez a forma que você se sente mais amado ou amada é através de presentes. E aí você se sente, poxa, essa pessoa não me ama, essa pessoa não gosta de mim. Você não se sente amado. Só que aí é importante a gente levar em consideração o quê também? A forma que a outra pessoa demonstra. Poxa, eu sei que a linguagem do amor da pessoa é essa, e ela tá fazendo muito isso. Então eu sei que ela me ama. Mas só que também eu vou sentar e vou conversar com a outra pessoa e vou dizer como eu me sinto diante disso. E dizer que eu gostaria de receber mais presentes. E eu também vou me disponibilizar a entregar amor do jeito que a outra pessoa também se sente amada ou amada. Isso não quer dizer entregar sempre amor da forma que a outra pessoa se sente amada. Mas é se dedicar a isso também. É não negligenciar isso também. Não é que você vai deixar de amar da sua forma, não é que você vai deixar de demonstrar amor da forma com a qual você gosta e se sente bem de demonstrar, da forma que é natural para você. Mas é que também você vai estar atento ou atenta para entregar amor da forma com a qual a outra pessoa se sente amada. Porque lembra o que eu disse? Não é mais só sobre você. Agora você está com uma outra pessoa. Teve uma parte que ela falou que se arrependeu muito porque ela percebeu que muitos dos conflitos que existiam entre eles era de responsabilidade dela, justamente porque ela decidiu acreditar em tudo que via na internet. E o que é importante a gente observar é que, de fato, a gente precisa ter cuidado, porque, por exemplo, se a gente está com uma questão X e aí a gente está acreditando que aquilo que a gente está pensando é exatamente daquela forma, daquele jeito, tem que ser assim. E aí a gente assiste um vídeo. E aquele vídeo bate certinho com o que a gente está dizendo. Aquele vídeo, aquela pessoa, o que aquela pessoa está dizendo é exatamente aquilo que a gente queria ouvir. E às vezes a gente queria ouvir aquilo por causa de alguma insegurança que a gente tem. E aí aquela pessoa fala exatamente o que a gente queria ouvir. E aí a gente começa a pensar, nossa, é isso mesmo, essa é a verdade. E a gente esquece de olhar o nosso contexto, a nossa situação inteira, de analisar se isso é realidade dentro do relacionamento que a gente pode estar vivendo ou não. Se isso tem como se encaixar na nossa realidade. Ou se aquele tipo de conselho serviria para uma pessoa, mas para outra não. Eu vou te dar um exemplo a respeito disso. Teve uma vez que uma moça assistiu um vídeo meu no Instagram e ela deixou um comentário mais ou menos assim: 38 anos e ainda mora com os pais, é moleque, né? Algo nesse sentido. E aquele comentário dela me chamou a atenção, porque como é que eu vou dizer, sem saber o contexto inteiro, se aquele homem ainda é um homem imaturo, porque está morando com os pais, ou se de fato teve várias questões que influenciaram ele estar ali naquele momento. Eu não sei quais são as expectativas dele, o que é que ele está fazendo para sair da casa dos pais, eu não sei como é que está o momento atual dele. Não sei o que aconteceu para ele estar lá na casa dos pais. Então eu preciso entender o contexto para saber se aquilo vai se encaixar na minha realidade ou não. Eu vou te dar outro exemplo. Há muito tempo atrás,
eu assisti um vídeo de um rapaz falando que o namorado, né, e a namorada deveriam viajar separados um do outro. Que se fosse para viajar, os dois deveriam viajar juntos. Mesmo que um dos dois fosse viajar com a família, fosse para um lugar reservado, não fosse para ambiente de festa, de balada, nada disso. Só que você percebe que em vários relacionamentos isso pode não funcionar. Que para pensar, você está namorando uma moça ou você está namorando um rapaz. Daí, essa moça ou esse rapaz tem que viajar com a família exigiu. Ele ainda está dependendo financeiramente da mãe ou do pai. E aí você diz, não, mas se você for viajar, então o relacionamento está acabado. Não vou ficar com alguém que fica indo viajar sem mim. Porque a gente sempre tem que estar juntos em momentos de viagem. Como é que fica? Então, entende? Se a gente tiver uma rigidez muito grande, a gente não entender o nosso contexto, não entender a pessoa com quem a gente está, a criação que a pessoa teve também, não se conhecer o suficiente, a gente pode acabar entrando em muitas situações desafiadoras. Então, já pensou, se eu tivesse dito para essa moça, não, realmente, ele é um moleque, não sei o que lá, isso e aquilo? Eu não sei, eu preciso compreender o contexto. Para saber se ele é um homem ainda imaturo ou não. Compreender se ele está se movimentando para sair da casa dos pais. Ou se ele está acomodado ali naquela situação. Só que se eu tivesse batido o martelo e dizido, realmente, esse cara não serve não. Então muitas pessoas acabam passando por isso. Só que tem uma questão. Quem vai viver a sua vida e quem vai ter que enfrentar as consequências das suas decisões é você mesmo ou você mesma. Não é mais ninguém. Então, se você se deixa influenciar por algo sem compreender o seu contexto, às vezes sem buscar uma ajuda personalizada para o seu caso, e se esse conselho não se encaixar bem com a sua realidade, com o seu momento, você pode acabar quebrando a cara. Então a gente tem que ter muito cuidado e também tem que ter muito autoconhecimento para saber o que é pra gente e o que não é. Teve um vídeo também de uma mulher que ela falou mais ou menos o seguinte, que ela disse que se o seu companheiro ou sua companheira não faz X ou Y por você, você também não tem que fazer X ou Y pela pessoa. Só que percebe o quanto o amor, o gostar do outro fica extremamente condicionado? É importante existir sim um equilíbrio entre o dar e o receber dentro do relacionamento, porque senão acaba se tornando um relacionamento disfuncional. Mas percebe, em alguns momentos você vai ter que se doar mais para o outro. E em alguns momentos você vai precisar receber mais e o outro vai se doar mais. Mas se entra numa rigidez, a pessoa não me mandou bom dia, então eu não vou mandar bom dia para ela. Vou esperar ela me mandar. A pessoa não me chamou para sair hoje, que é sempre o dia que a gente sai. Então, quando for semana que vem que a pessoa me chamar, eu também não vou. Então, se entrar nesses joguinhos de poder, de manipulação, não se vai viver um relacionamento saudável. Porque relacionamento ele vai exigir entrega da gente também, não apenas receber. A gente precisa se entregar, a gente precisa se doar também. E às vezes as pessoas estão dentro de um relacionamento olhando só para o que o outro precisa se trabalhar, olhando só para aquilo que estão recebendo ou que querem receber e esquecem de entregar também. Esquecem de entregar também a sua melhor versão e querem receber a melhor versão do outro. E é muito bom receber a melhor versão do outro e às vezes entregar quase nada para o outro. Só que isso não está sendo muito bom para as duas pessoas. Então, se ainda não existe um desequilíbrio, vai existir. Então tenha cuidado com o que você vê, principalmente no Instagram, porque ali são vídeos mais rápidos. Às vezes você precisa compreender melhor. Num vídeo rápido a gente não consegue aprofundar tanto. E aí tem várias questõezinhas que a gente gostaria de trazer e não traz. A gente vai trazer dentro de uma mentoria individual, de um processo terapêutico. Vai olhar profundamente a sua situação específica. Teve uma parte que ela falou o seguinte: hoje o Guilherme abre a porta do carro para mim. E aí vem justamente o quê? Os ajustes e adaptações. O fazer também o que é bom para o outro. O Guilherme, o companheiro dela, entendeu que era importante para ela abrir a porta do carro. Então ele passou a ter esse ato de gentileza.
Então, no relacionamento, essas adaptações, esses ajustes, eles serão necessários. E eles serão muito bons. E da mesma forma, ela com certeza também foi fazendo ajustes e adaptações do que era importante também para o Guilherme. E isso vai tornando o relacionamento cada vez mais saudável. Vai fazendo o casal cada vez mais se aproximar. Eu considerei extremamente importante quando ela falou no final que ela tem transtorno de borderline. E que ele nunca a criticou, ele nunca a julgou, ele nunca disse que ela era uma pessoa doente ou tentou de alguma forma diminuí-la pelo transtorno. E muitas vezes é isso que está faltando dentro dos relacionamentos. É uma aceitação do outro. É uma vontade genuína de fazer dar certo. Apesar das crises, apesar dos desafios. Então, se a gente coloca diversas condições para amar o outro, talvez a gente nunca vá amar alguém de verdade. Porque o outro, ele não vai suprir todas as nossas necessidades. O outro, muitas vezes, vai, mesmo sem perceber, jogar um balde de água fria na gente. Vai quebrar as nossas expectativas. E isso faz parte do se relacionar. E isso nos traz autoconhecimento, isso nos traz clareza. Porque muitas vezes a gente não consegue perceber diversas coisas na gente. Mas quando a gente está num relacionamento, a gente começa a perceber. Porque o outro, muitas vezes, ele vai ser um espelho que vai nos mostrar aquilo que a gente precisa olhar, aquilo que a gente precisa se trabalhar. Se a gente for usar o exemplo aqui dessa moça, da Rebeca, a gente pode perceber o quê? Que ela estava muito rígida com relação àquilo. E o Guilherme veio justamente também para mostrar, olha, não é bem assim. Não precisa dessa rigidez toda. E ela foi percebendo isso e foi se libertando disso. E foi se conectando com um homem real. E não com um homem que ela tinha idealizado. Não com o que ela considerava que deveria ser. E você? Será que você tem uma lista de exigências muito grande? Ou será que, pelo contrário, às vezes você é uma pessoa que fica aceitando apenas o mínimo, o básico das pessoas e se submetendo a situações para receber apenas migalhas? Porque da mesma forma que tem pessoas que têm uma lista enorme de exigências, tem pessoas que estão se submetendo demais a desrespeito dentro dos relacionamentos, que estão entregando demais e estão recebendo migalhas e às vezes nem migalhas. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo pra você e tchau!